Pessoal, bora preparar esse pão tipo brioche que fica uma delícia e é bem fácil de fazer. No bowl eu estou adicionando 240 ml de leite morno, 8 colheres de sopa de açúcar e 1,5 colher de fermento biológico seco. Eu vou mexer muito bem até dissolver o fermento. Estou adicionando 2 ovos em temperatura ambiente e sem a película. Eu estou mexendo muito bem para poder adicionar 1 colher de sopa de margarina e 1 xícara de farinha de trigo. Vocês viram colocando 2 xícaras porque a xícara que eu estou medindo tem 120 ml. Eu vou mexer muito bem, lembrando que ao todo vamos usar aproximadamente 4 xícaras de farinha de trigo e 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. O ponto certo eu vou mostrando para vocês. Já misturei muito bem a minha massa, porém ela ficou líquida, tá bom? Porque dissolveu completamente a farinha de trigo. Agora eu estou colocando mais 1 xícara de farinha de trigo com 1 colher rasa de chá de sal. Agora eu vou mexer muito bem. Vou colocando farinha de trigo aos poucos e a manteiga também. E o ponto certinho da massa eu vou mostrando para vocês. O ponto certo de sovar ela. Então, coloque a farinha de trigo aos poucos e vai sentindo a massa. Aqui eu coloquei mais 1 colher de margarina e coloquei meia xícara de farinha de trigo. Eu vou fazendo esse processo até o ponto de começar a sovar a massa. O total de farinha de trigo é 4 xícaras, aproximadamente. Então, coloque a farinha e vai sentindo a massa. O ponto eu vou mostrando para vocês. Pessoal, já chegou no ponto em que a colher já não está mais me auxiliando, então eu vou começar a sovar a massa na bancada. Coloquei a massa na minha bancada e já percebi que ela começou a grudar nas minhas mãos. Eu ainda tenho 1 xícara de farinha de trigo, então eu coloquei meia xícara de farinha de trigo e vou começar a sovar. E eu ainda tenho 1 colher de margarina, porque você sempre deixa uma para o final. Eu percebi aqui que ela começou a grudar de novo. Então, tenha paciência, mexa ela bem. Se você vê que ela não está desgrudando da sua mão, coloque mais um pouquinho de trigo. E assim você vai fazer até o final. Coloquei a última colher de margarina e vou mexer novamente muito bem. O ponto certinho da massa eu vou mostrar para vocês. A minha massa já chegou no ponto certo, ela tem que ficar assim, ó, macia e ela não rasga com facilidade. Sobrou menos de meia xícara de farinha de trigo, então eu coloquei um pouquinho no bowl. Vou tampar com plástico filme e colocar um pano de prato e deixar ela descansar por 1h30. Aqui minha massa já descansou depois de 1h30 e agora eu vou tirar totalmente o ar dessa massa para começar a modelar. Se na sua cidade estiver frio, pode deixar ela descansar um pouquinho mais. Já untei a minha forma com margarina, vou colocar um pouquinho da farinha de trigo que sobrou para untar a forma e vou começar a modelar os meus pãezinhos. Você pode modelar ele do jeitinho que você quiser. Aqui eu estou abrindo ela com a ponta dos dedos, lembrando que os meus pãezinhos vai ter somente 100 gramas, tá bom? Cada um. Vou tirar as pontinhas e vou começar a modelar desse jeitinho aqui. Mas aí você faça do seu jeitinho, tá bom? Já modelei os pãezinhos, agora eu vou deixar eles
dobrar de tamanho, então coloquei um pano de prato e vou deixar eles descansar. Aqui eu já preparei uma caldinha para pincelar nos pãezinhos, coloquei uma gema de ovo sem a película, coloquei 50 ml de leite e uma gotinha de baunilha, que é opcional. Olha os meus pãezinhos como eles já cresceram, tá vendo? E agora eu vou pincelar cada um deles muito bem, porque o resultado, gente, desses pãezinhos é maravilhoso e vocês vão ver. Então não esqueça de deixar o like, hein? Aqui estão os pãezinhos, olha que lindos, gente. Olha essa cor, umas bisnaguinha maravilhosa. Eu pincelei um pouquinho de margarina com ele ainda quente e agora eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. Olha esse pão, gente, ele fica bem levinho, ele fica fofinho, ele fica maravilhoso. Vocês façam, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de avaliar. Fiquem com Deus, até o próximo, tchau!